Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o verso 14, que diz assim, para nós podermos ganharmos tempo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como todos sabem, que após a desobediência de Adão e Eva, eles foram contaminados pelo pecado. Desde então, todos que vinham da semente do homem, nasciam no mundo contaminado pelo pecado e acabavam se corrompendo. Em Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Antes da desobediência do homem, a morte ela não existia, pois não havia pecado. E só há morte quando tem pecado. A morte só entra se o pecado entrar primeiro. Glória a Deus. Sem pecado não há morte. Adão e Eva foram desobedientes à palavra de Deus, que lhes dizia em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas no capítulo 3, no verso 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Por causa da desobediência de Adão, os homens ficam em dívidas com o pecado, e o pecado vem com uma conta para cada um de nós ter que pagar, e esta conta era a morte. Glória a Deus. O pecado atingiu tanto a humanidade que Deus não via sequer um justo aqui na terra, até que Deus ele encontra Noé, homem reto, homem justo, que buscava, era temente a Deus, e através da sua obediência com Deus é salvo ele e a sua casa, ele, a sua família. Ei, através da sua obediência, você e a sua casa serão livres. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Talvez o seu marido, a sua esposa, ele não é crente, ele não serve ao Senhor, mas através da sua obediência com Deus, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, Mateus capítulo 13 e 14, Jesus fala de dois caminhos, que é o caminho da perdição e o caminho da vida eterna. Enquanto o caminho da perdição nos leva para o mal, o caminho da vida eterna nos leva para o bem. Enquanto o caminho da perdição é a mentira, nos leva à mentira, a cometer a mentira, o caminho da vida eterna nos leva à verdade. Glória a Deus. A perdição também nos leva à desobediência, e o caminho da vida eterna nos leva à obediência. Enquanto o caminho da perdição nos leva a seguir o diabo, o caminho da vida eterna nos leva a seguir Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, o pecado traz a morte eterna, meus irmãos, mas em Jesus Cristo nós alcançamos o perdão, misericórdia e muito mais, que é a vida eterna com Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Deus. Jeremias capítulo 21, verso 8 vai nos dizer também: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que é isso? Livre-arbítrio. Você não é obrigado a seguir o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Você tem a livre escolha, mas a consequência, ela vai ser através da sua escolha. É você que tem que saber o caminho que deve escolher.
decisão se você vai permanecer no caminho da perdição, que leva à desobediência contra Deus, ou se você vai seguir o caminho da vida eterna, que é Cristo, que é a verdade, que é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vai para o caminho da morte, é quem quer. Glória a Deus. É aqueles que são desobedientes ao Senhor. Em João capítulo 6, versículo 37, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: que todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Mas logo à frente, no capítulo 6, verso 44, perdão, Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Espera aí, mas Jesus está dizendo que tudo que o Pai me der virá a mim e eu jamais rejeitarei. Mas para vier até a mim tem que ser através do Pai. E como o Pai faz isso, como o Pai nos leva até Cristo, aí que entra o Espírito Santo. É através do Espírito Santo de Deus, do Pai, Ele nos convence através dele e nos leva até Cristo, nos leva até a mensagem da cruz. Glória a Deus. Nós passamos a entender porque Cristo um dia morreu na cruz por nós, porque um dia Ele foi crucificado para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nossos pecados fossem perdoados